E vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no texto que vai nortear a nossa mensagem nessa manhã. Salmo 125. Salmo 125. Conhecido texto das Escrituras, que está na sequência da nossa série de exposições sobre os cânticos de romagem. Salmo 125, a partir do verso 1. O texto sagrado diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Senhor Deus, amado, querido Pai, te damos graças, te bendizemos porque o teu povo aqui se reúne, isso é um privilégio. É uma maravilha saber que o Senhor nos perdoou, saber que o Senhor nos redimiu, saber que o Senhor está conosco e nesse mundo não andamos sós. Nós temos a plena convicção, ó Deus, de que o Senhor se revelou a nós. Na mediação do teu Filho, nós sabemos que o Senhor também tem falado conosco, falado aos nossos corações, em meio àqueles que também te amam, que também seguem a tua palavra, os teus preceitos. E nesse instante, ó Deus, em que a tua palavra mais uma vez foi lida, rogamos a ti que traga-nos a tua instrução. Que do alto céus o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para compreendermos a tua verdade, para andarmos nos teus retos caminhos, porque sabemos, ó Pai, que isto é o que te agrada. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, força, graça, e que o Senhor nos dê o temor de ti, para que todos os dias da nossa vida sejam experimentados na tua presença. E nós oramos agradecidos e sabendo que essa obra é tua, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez, em uma das suas excelentes exposições da palavra de Deus, o pastor John Piper chamou a atenção para um fato curioso. Ele disse que uma das evidências de que alguém não está em Jesus é a instabilidade e a maneira como a pessoa se move constantemente de uma coisa a outra, como que tentando preencher um vazio. O sujeito vai mudando de parceira, vai mudando de amigo, vai mudando de emprego, vai mudando de igreja, vai mudando de lazer, vai mudando de moda, vai mudando de bens materiais, vai mudando de endereço, porque não existe um profundo contentamento e identidade em Cristo e nem existe satisfação no Senhor. Pessoas que amam a Jesus, por outro lado, sabem quem são, sabem onde estão e elas são estáveis. Enquanto preparava o sermão, fiquei pensando nisso, porque esse é um ponto muito interessante, meus irmãos. A ideia não é que o crente é estático, não é que o crente não possa progredir de forma dinâmica, fazendo coisas diferentes nesse mundo. A questão preocupante é quando essas variações múltiplas aparecem como o reflexo de uma angústia de alma, que busca satisfação em todas as alternativas que existem, mas nunca a encontra. Em outras palavras, colocar o coração nesse mundo é viver sem segurança, é viver sem garantia, é viver para agradar a outros, é viver em um turbilhão de sentimentos e emoções, é viver diminuindo o próprio valor, é viver na incerteza do que é felicidade, é viver por consumismo, é viver por causas menores. Então, talvez esse seja um elemento revelador de que alguém esteja distante de Jesus. Não há estabilidade. Se esse é o seu caso, então eu gostaria de lhe fazer um convite. Eu gostaria de propor que, a partir de hoje, você venha
caminhar com estabilidade e com segurança. Agora, se você já estiver nessa caminhada, eu quero estimulá-lo a prosseguir, trazendo também um alerta, porque muitos têm abandonado a fé e seguido por caminhos tortuosos e lamentáveis. Meus irmãos, poder confiar em Deus e contar com a presença dele em todos os momentos da vida é uma das mais grandiosas bênçãos que os crentes podem usufruir. Por outro lado, nós temos também a certeza de que aqueles que caminham distantes de Jesus pagam sempre um preço muito alto sob vários aspectos. É claro que problemas, crises, tristezas acometem todos os homens debaixo do sol, indiscriminadamente, sejam eles justos ou ímpios, crentes ou incrédulos. E por isso, meus irmãos, nós podemos constatar que há um contraste, porque os que confiam no Senhor são resguardados. Eles enfrentam as coisas nesse mundo de um modo bem diferente. Os que confiam no Senhor interpretam, reagem, se comportam e sentem as coisas de um modo diferente daquele que não crê. Não sem razão, os que confiam no Senhor têm um destino final diferente daqueles que desprezam as Escrituras Sagradas. Os que confiam no Senhor não é só a maneira como a composição aqui se inicia, mas também é a expressão que delimita o foco do salmista. Por isso ele usa termos similares ao longo do texto para se referir ao mesmo grupo. Os que confiam no Senhor são os justos, são aqueles que fazem parte do seu povo, são aqueles que estão entre os bons e os retos de coração, são aqueles que pertencem a Israel. A pergunta que fazemos agora é: você confia no Senhor? Você confia no Senhor mesmo quando os ímpios dispõem de algum poder ou autoridade? Mesmo quando os crentes sofrem opressões e o cenário não é dos mais favoráveis, você mantém a sua confiança em Deus? Na exposição do salmo anterior, o Salmo 124, já deixamos claro que se não fosse o Senhor ao nosso lado, estaríamos totalmente perdidos diante da ira dos homens, diante das armadilhas do mundo, diante dos ataques de Satanás. Aqui, irmãos, no Salmo 125, temos mais um belo cântico que denota essas preciosas verdades. Mais do que isso, o Salmo também informa o que está reservado aos ímpios e àqueles que não se mantiverem fiéis diante das provas que fatalmente surgem na trajetória que precisamos percorrer. Como é que Deus cumpre os seus desígnios? Como é que Deus nos livra do mal? Eu gostaria de falar hoje sobre 4 ações de Deus na preservação dos seus servos. Porque o Senhor tem nos preservado, afinal de contas. 4 ações de Deus na preservação daqueles que Ele ama. Primeiro, Deus concede estabilidade na fé. Primeira coisa, Deus nos dá estabilidade na fé. Segundo, Deus nos ampara e protege. Terceiro, Deus ouve as nossas orações e nos atende. Quarto, Deus nos exorta para nos manter atentos e vigilantes. É isso que Deus faz para nos preservar nesse mundo. Vamos observar cada um desses pontos, então? Começando do primeiro, Deus nos dá estabilidade na fé. E vejam, irmãos, o conceito de estabilidade nos é muito caro, não é? Estabilidade é algo muito buscado pelas pessoas em todos os cantos. Seja quando nós pensamos em estabilidade emocional, muito se fala sobre estabilidade familiar e afetiva, ou mesmo em estabilidade profissional e financeira. Essa costuma ser uma busca incessante de muitas e muitas pessoas no mundo inteiro. Mas onde é possível encontrar alguma estabilidade duradoura? Nesse mundo, às vezes as coisas parecem tão fluidas, tão efêmeras, as circunstâncias oscilam demais, os homens são ambíguos demais, a moda muda demais, a moeda é volátil também, surge a doença, surge o desemprego, relacionamentos são rompidos, os nossos pequenos reinos desabam constantemente diante dos nossos olhos, e nós temos que refazer, e nós temos que nos erguer e começar de novo. O que é estável nesse mundo?
Mas o verso 1 do Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O Monte Sião era o lugar onde ficava a cidade de Jerusalém, o local para onde se dirigiam as tribos de Israel para o culto no tabernáculo ou no templo. E ali, na presença de Deus, eles se sentiam seguros. Ali, a fé dos crentes era renovada e eles ganhavam mais força para perseverar. Ali, eles eram encorajados por Deus, que diante das maiores dificuldades, tanto os confortava quanto os estimulava. Assim como o Monte Sião estava sempre no mesmo lugar e mantinha as suas características essenciais, sem se desintegrar por qualquer motivo, aqueles que possuem vida com Deus, mesmo expostos ou sujeitos a muitas mazelas nesse mundo, estão com os pés bem calcados no chão. Eles sofrem os efeitos do clima, mas resistem bem ao frio e ao calor. Algumas tempestades passam por suas cabeças, mas eles não se desesperam e não desistem. As suas casas estão edificadas sobre a rocha. Eles sabem que um dia sucede o outro, de um modo que hoje é diferente de ontem, amanhã será diferente de hoje, mas Deus cumprirá os seus bons planos e propósitos, como sempre fez. O crente enxerga a mão de Deus em todas as coisas. E então, ele permanece de pé. Estabilidade na fé é uma coisa do verdadeiro crente, é uma característica do verdadeiro crente. Os crentes que confiam no Senhor podem chorar, podem ser feridos, podem ficar confusos, mas eles não decaem do estado de graça em que eles foram colocados por Deus. Meus queridos irmãos, eu vejo essa verdade se materializando todos os dias na vida dos fiéis, e isso traz muita alegria ao meu coração. O que eu quero dizer é que, cotidianamente, ao longo de um bom tempo, eu já vi vários crentes passando por todo tipo de situação. Todo tipo de situação que você conseguir imaginar. E pela ação do Espírito Santo, eu ainda os vejo de pé. Incrivelmente de pé. E às vezes a gente nem sabe como, mas as pessoas a quem Deus trata, com quem Deus se relacionam, permanecem ainda de pé e estáveis diante de todo tipo de tribulação que nós podemos imaginar. Em Cristo e cada vez mais apegados a Cristo, nós temos sido aperfeiçoados. E eu sei que vocês também, meus irmãos, certamente vocês também já estiveram preocupados, abatidos, decepcionados, aparentemente quase foram vencidos em alguma situação, quase se entregaram de vez, mas algo ou alguém que nós sabemos muito bem quem é, sempre falou ao coração de vocês, convencendo-os de que vocês deveriam continuar exatamente no lugar em que sempre estiveram, ao lado do Senhor. E é por isso que vocês ainda estão aqui. Não é porque há nada de especial em nós, mas é porque Deus é tudo em nós. Isso não acontece então por uma casualidade, não é por mérito nosso, mas o fato, irmãos, é que em meio a dúvidas, inquietações, dramas particulares, assim como em meio às pressões que o mundo faz, que o mundo exerce sobre a igreja, Deus não permite que nós sejamos abalados a ponto de abandonarmos o seu caminho, a ponto de nos esquecermos das verdades que já foram aprendidas, a ponto de nos perdermos ou perdermos de vista o Senhor Jesus. Nós não perdemos Cristo de vista porque Ele não tira os olhos de nós. Isso não acontece. E esse também é o significado da expressão não se abala aqui no verso 1. Não se abala não significa estar imune a sobressaltos, transtornos ou tristezas,
mas significa não se deixar vencer pela incredulidade que ameaça a nossa mente quando nós nos vemos diante de injustiças, tribulações ou ameaças, por exemplo. Há uma maravilhosa estabilidade espiritual que nós experimentamos pela graça de Deus, ainda que vivamos em um mundo caído, cheio de imperfeições e de práticas odiosas. Aliás, meus irmãos, considerando o que o Monte Sião representava para Israel, até mesmo por ser referência da cidade santa de Jerusalém, do culto que os judeus prestavam ao Senhor, o lugar que servia para a reunião dos integrantes oriundos de todas as tribos daquele povo escolhido. Considerando esses fatores, podemos nos alegrar no fato de que existe estabilidade no pacto de Deus com o seu povo. E aqui talvez nós tenhamos o maior exemplo de como a estabilidade é algo que nos traz paz e é algo positivo. Existe segurança na promessa de Deus. Existe segurança na aliança que Deus fez. Nossa segurança de salvação não está em nós. Está no Senhor e naquilo que Ele faz. O Senhor firmou conosco uma aliança perpétua que não pode ser quebrada, e isso é maravilhoso. Não há pecado capaz de quebrar essa aliança. Não há ninguém que possa nos arrebatar das mãos de Cristo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em seu Filho. Então, nenhuma provação externa, nenhuma frustração interior, nenhuma alteração governamental, nenhuma fragmentação social, nenhuma forma de perseguição ideológica, nenhum isolamento, nenhuma vulnerabilidade típica dos nossos sentimentos que vêm e que vão, mudará o nosso status e a nossa identidade em Jesus. Nada romperá o nosso relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus foi reconstruído pela cruz. E essa é a estabilidade que nós temos, meus irmãos, e que se nota também na expressão firme para sempre. Ou seja, não é algo que se perde. É algo que se preserva. É algo que ecoa e que reverbera todos os dias da nossa existência aqui e mesmo na eternidade. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nós dissemos em segundo lugar que Deus nos ampara e protege. É isso que Deus faz nos preservando nesse mundo. Ele nos ampara e protege. Vamos utilizar os versos 2 e 3, onde temos, respectivamente, uma comparação maravilhosa e uma afirmação muito impressionante. No verso 2, temos um quadro de como Deus nos protege, de um modo mais imediato, explícito, direto. Pelo menos a imagem apresentada no verso 2 é mais facilmente assimilável. Já no verso 3, vemos um tipo de proteção que é mais sutil, invisível, providencial, porém não menos eficaz e não menos concreta. Dessa forma, o verso 2 diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Irmãos, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. É preciso nos concentrarmos em palavras como essas. O escritor agora toma como parâmetro as defesas naturais da cidade, que estava cercada por cadeias montanhosas, para falar sobre as defesas que Deus oferece ao nos guardar do mal e ao dificultar as investidas malignas contra nós. No mundo antigo, os lugares altos poderiam servir de refúgio.
As grandes fortalezas eram imprescindíveis para se vencer uma guerra. As batalhas campais tinham que ser avaliadas estrategicamente de acordo com as características da região. Ou seja, a geografia era algo que contava muito. Esse tipo de aspecto era valorizado como uma estrutura de proteção, uma estrutura natural de proteção. O salmista usa essa noção comum para dizer que é dessa maneira que Deus se projeta sobre o seu povo. Deus nos cerca. Ele está ao redor de Israel. Ele está ao redor da sua igreja. Com a sua onipotência, onipresença, ele forma um círculo que, mais uma vez, realça a lógica de uma aliança. De uma aliança que se fecha, de uma aliança inquebrável, indestrutível. Talvez até fosse um dos mais apropriados hinos a ser cantado já no interior da cidade, quando os peregrinos podiam olhar para todos os lados, ver as montanhas que estavam por toda parte, entender que daquela mesma maneira o Senhor os rodeava. Que verdade maravilhosa, irmãos! O Senhor rodeia, está em derredor do seu povo. Os seus braços se estendem sobre os seus eleitos. As suas asas nos abrigam. Não há um período em que isso não aconteça. O texto é claro ao dizer que essa é uma realidade que dura desde agora e para sempre. E vejam que essa é uma expressão que também já tinha aparecido no contexto dos cânticos de romagem, mais especificamente no final do Salmo 121, versículo 8, que igualmente trata da proteção de Deus. Lá está escrito: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, quando é mesmo que o Senhor nos cerca? E quando é mesmo que o Senhor fica ao nosso redor? A resposta é desde agora e para sempre. Saiba então que Deus está com você. Você não o vê, mas Ele está ao redor dessa igreja, agora mesmo. Ele está ao redor da sua casa, manifestando os seus cuidados contínuos. Uma das afirmações que nós fazemos quando participamos da ceia do Senhor, e daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, é de que Cristo está presente. Há um Deus entre nós, meus irmãos. De modo que esta não é apenas uma reunião de pessoas que têm um interesse comum. Essa é a reunião de um povo que foi chamado, que foi redimido e que está sendo tratado por Deus. Essa afirmação se soma à do verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O cetro é um instrumento usado por um rei. Mais precisamente, é um bastão que simboliza a autoridade, que no caso aqui se referia a um tipo de governo ímpio. O que o salmista tem em mente é um governo ímpio. Como nós não sabemos ao certo o contexto em que o salmo foi escrito, nem mesmo a sua autoria é revelada, pode-se supor ou que se tratava de um rei perverso atuando em Israel e perseguindo os piedosos, e existe uma lista deles que a gente encontra nos livros históricos, ou poderia ser, considero essa hipótese mais provável, a indicação de um governo estrangeiro que dominou sobre os israelitas, criando um ambiente hostil de idolatria, corrupção e pecado. Ou seja, uma estrutura adversa para qualquer pessoa que deseja manter comunhão com Deus e obedecê-lo. Israel esteve sob o jugo dos assírios, dos caldeus, dos persas e assim por diante. Seja como for, há uma declaração de fé que foi eternizada nesse hino, incorporada no conjunto dos salmos de romagem. A declaração é: os ímpios não vão prevalecer sobre os justos.
O poderio deles será sempre temporário, mas o domínio de Deus é eterno, de geração em geração e pelos séculos dos séculos. Irmãos, desde o passado, o Egito caiu, a Assíria caiu, a Babilônia caiu, o Império Medo-Persa caiu, a civilização grega caiu, o Império Romano caiu, as potências modernas se erguem e caem de novo. Mas o reino de Deus não tem fim. O nosso destino último não é definido pelos agentes humanos, mas Deus tem o controle de tudo. E a atenção de Deus conosco é o ponto-chave para entendermos o que está sendo ensinado aqui. As glórias dos homens nos impressionam tanto, mas é a glória de Deus que permanece no final. Qual a razão pela qual, mesmo quando estamos debaixo de alguma tirania ou opressão, não precisamos ter medo nem desfalecer por completo? Porque Deus não permite e não permitirá que isso aconteça. Os maus podem até gozar de algum triunfo militar. Os maus podem até instituir leis perniciosas. Podem até patrocinar aquilo que nos prejudica. Mas Deus impõe um limite ao agir deles, com o objetivo de conservar o seu povo nas veredas da justiça. É isso que esse versículo diz. Sim. Esse versículo ensina que Deus, por vezes, atenua, abrevia, cria contrapesos e destrona soberanos para tornar a nossa vida e a nossa atuação como crentes nesse mundo viável, possível. Essa atitude divina se dá para que o justo não comece a praticar a iniquidade. Olha que interessante. É isso que o Salmo está dizendo. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Ou seja, para que não venhamos a ser tentados e não venhamos a sucumbir diante das tentações, das pressões. Às vezes, irmãos, certas circunstâncias são tão pesadas que o justo pode desanimar, que o crente pode, de alguma forma, duvidar. Ou pode começar a cogitar fazer o que é errado, ou pode começar a querer ceder e negociar em sua fé. Nessas horas, vem Deus e impede que o cetro dos ímpios se sobreponha de uma forma que, completamente acuados, venhamos a incorporar a iniquidade. Deus nos protege dessa maneira. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, explicou isso dizendo que é como se nós fôssemos instrumentos de cordas nas mãos de Deus. E aí certamente os músicos da nossa igreja sabem. O instrumentista sabe que se as cordas ficam frouxas, a música é arruinada. Mas se as cordas ficarem muito tensionadas, muito esticadas, há uma grande chance delas se arrebentarem. Então, assim é com Deus. Se nunca somos testados, ficamos frouxos. A nossa fé fica frouxa. O som da nossa vida não reverbera muito bem. Mas se somos pressionados ao extremo, podemos não suportar, podemos arrebentar. Só que Deus é um instrumentista sofisticado. Muito sofisticado. Ele nos afina de uma maneira tão precisa para ressoarmos aquilo que é bom e para cumprirmos bem a nossa função, para que o som que o crente emite nesse mundo seja de fato algo positivo, aprazível, agradável. Assim nós entendemos da mesma forma que a descendência da mulher se mantém viva e se recompõe mesmo diante de duros golpes.
Ao longo da história, vemos que quando o povo de Deus parece estar com os dias contados, a luta parece perdida, o inimigo já está rindo e zombando com arrogância, eis que do alto vem o nosso amparo e a proteção que tanto precisamos. O cetro que prevalece no fim é o cetro de Deus, com o qual ele rege as nações. Em terceiro lugar, irmãos, Deus ouve as nossas orações e ele nos atende. Essa é uma certeza. Essa é uma certeza que traz estabilidade nesse mundo. Deus ouve a nossa oração e ele nos atende, ele nos socorre. Versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Essa é uma intercessão totalmente recomendável, que nós devemos praticar. O povo de Deus precisa das bênçãos de Deus e não dá para suportar todos os problemas e lidar com as astúcias, as infâmias, a inveja, a intolerância dos incrédulos sem oração. Também não tem como enfrentar os desafios internos, o desânimo, as heresias, a secularização, a hipocrisia e outros males sem constante oração. Não será possível permanecer firmes e inabaláveis como o Monte Sião, sem oração. E nos será impossível não se contaminar com o pecado generalizado e resistir à tentação de normalizá-lo entre nós sem oração. Nos será impossível atravessar os dias sombrios, os governos maus e opressores sem oração. E qual é a oração que o salmista faz? E qual é a oração que nós também podemos fazer? É esta: faze o bem, Senhor. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. É preciso explicar aqui que os bons e os retos de coração não são os que possuem méritos próprios, mas são aqueles que, pela graça, se comprometem a buscar o agrado de Deus, mesmo padecendo grandemente em função disso. Retidão na Bíblia, retidão no Antigo Testamento, é pautar a vida pela palavra de Deus. É pautar a vida pelo preceito, pelos juízos e pelo mandamento de Deus. E enquanto lutamos dessa forma, fazemos a súplica do justo. Estamos sempre pedindo a Deus que seja bondoso para com os crentes. E não temos dúvida de que Ele nos atende. Os que confiam no Senhor sabem que podem esperar do Senhor o melhor. Essa é uma convicção muito compatível com os princípios pactuais tão notadamente presentes nos Salmos. E para citar alguns dos mais conhecidos, o Salmo 1 registra que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Já no Salmo 4, Davi faz um belo destaque, ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O Salmo 23 afirma: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o que é que nós podemos esperar de Deus como filhos que dele somos? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Salmo 40 relata: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. O Salmo 84 diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa bem algum aos que andam retamente. O Salmo 116 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, o crente pode orar, nós podemos orar na certeza de que Deus ouve as nossas orações e nos atende, trazendo o bem sobre nós. Vamos pedir a Deus para sermos mais firmes,
Vamos pedir a Deus que nos ajude contra o cetro dos ímpios. Vamos pedir a Deus que nos deixe resistir, que nos permita batalhar pela fé. Vamos pedir a Deus para que não sejamos seduzidos pelos encantos desse mundo ou pelos malfeitores. Só teremos êxito, irmãos, com oração e com a bênção do Senhor. Em quarto e último lugar, Deus nos exorta para que nós sejamos vigilantes. O Salmo se encerra dizendo: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Antes de mais nada, entenda que esse versículo está em contraposição ao versículo anterior. Se no verso 7 há um clamor para que Deus faça o bem ao seu povo, o verso 8 é categórico ao assentar que os descrentes e os que se desviam não terão um final feliz nem glorioso. Muito pelo contrário. Vejam só, irmãos, a tônica de todo o salmo consiste em demonstrar a beleza de se confiar no Senhor e viver para Ele. Mas a questão é que alguns naufragam. Alguns apostatam, alguns se atemorizam, alguns se recusam a renunciar, alguns olham para trás, alguns perdem a corrida, alguns amam o presente século, alguns abdicam da sua fé. Lembram do jovem rico? Ou lembram da parábola do semeador, em que algumas sementes são lançadas e no início parece que elas vão germinar e crescer, mas na verdade várias delas ou são comidas pelos pássaros, ou são sufocadas pelos espinhos, ou elas têm vida curta em cima das rochas. Lembram de Demas, outrora companheiro do apóstolo Paulo? Ele diz que Demas amou o presente século e me abandonou. Afastar-se de Deus, especialmente em meio a conflitos, dúvidas, inconformismos, é um perigo real. E preste atenção, você que está aqui na igreja hoje, e você que se diz um cristão, e você que afirma estar caminhando com Deus, esse é um perigo real para cada um de nós, se afastar de Deus. Porque todas as pessoas que estão hoje afastadas de Deus já estiveram entre nós. Já estiveram em meio ao povo de Deus. Então esse é um perigo que nos cerca, que deve nos deixar atentos. Por que as pessoas se afastam de Deus? Por que as pessoas não têm estabilidade na fé? Então o salmista aqui agora lança esse lembrete. Ele já ensinou que é indescritível a satisfação de quem confia em Deus. Ele já trouxe à luz a promessa da estabilidade e da proteção que vem do Senhor. Agora ele lança a mão de uma exortação. Aqui nós temos, irmãos, uma palavra de alerta muito relevante. O recado é claro. O recado é: se você está na trilha do Evangelho, se você já conhece a verdade e se você já anda entre o povo de Deus, não se desvie. Não faça pouco caso dos privilégios que te foram dados. Não se deixe impressionar com a aparente vitória dos réprobos. Não queira a riqueza, o reconhecimento ou os prazeres que não vêm de Deus. Se essas coisas vierem de Deus, ok. Mas se elas não vierem de Deus, não queira. Porque alguns amaram tanto estas coisas que vivem hoje iludidos, errantes e sem esperança alguma nesse mundo. O alerta vem para nós, porque Deus quer que nós vigiemos e porque o povo de Deus é testado nisso. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Você percebeu? O texto fala de justos e de ímpios, fala daqueles que estão com Deus e daqueles que são malfeitores, mas agora
o texto traz uma ênfase, como que se referindo a pessoas que puderam ou que estiveram muito próximas, de algum modo, do povo de Deus, mas se desviaram. O destino deles é o destino reservado para os malfeitores. Se você quiser viver como um malfeitor nesse mundo, o seu fim será o fim de um malfeitor, mesmo que você esteja em meio ao povo de Deus. Se você está na igreja de Deus, hoje, agora, mas amanhã você marcha resoluto para as trevas e prefere dar ouvidos a uma falsa mensagem, o que você acha que te espera no final desse túnel? Vejam as palavras de Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, versos 20 a 22, ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu, nas palavras de Pedro, o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Interessante essa imagem, não é? O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a rolar na lama. Dá a ideia de um animal que é tratado, que é tirado do lamaçal, que recebe um banho, mas que mantém a sua inclinação e a sua natureza, e que volta, então, ao estado anterior, e, na verdade, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Prestem atenção, irmãos. Os malfeitores passarão. Passarão. Todos os que praticam a iniquidade um dia virarão pó. Mas o que confia no Senhor permanecerá para sempre. Deus está em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor sabem disso. Os que confiam no Senhor possuem algo muito precioso também: paz. E o texto finaliza de uma forma interessante, dizendo: paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor sabem que tudo e todos estão nas mãos de Deus, e há um grande sossego na alma diante disso. Meus irmãos, nós estamos na presença de Deus. O templo, lá em Jerusalém, no Monte Sião, é um símbolo da presença de Deus. É um símbolo do próprio Cristo. A questão fundamental, então, é: você está em Cristo? Você está em Cristo? Se você estiver em Cristo, você tem estabilidade. E comece a pensar nisso. Se você está em Cristo, você tem estabilidade espiritual. Você não fica oscilando de emoção, nem se guiando pelo seu sentimento. Você não está em uma igreja hoje, em outra igreja amanhã. Você não é atirado para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Você não é enganado por qualquer impostor que diz falar em nome de Deus. Quem caminha com Cristo sabe onde está e por que está onde está. Tem estabilidade na fé, tem segurança. Você está em Cristo? Porque aqueles que estão em Cristo sofrem, mas ficam de pé. Não por suas próprias forças. O sofrimento nesse mundo nos derruba. A tristeza desse mundo, as decepções desse mundo nos machucam. Mas aqueles que estão com Cristo permanecem. Permanecem. Se você está em Cristo, não existe tirano, nem perversidade maligna que possa atropelar a sua fé, que possa esmagar a sua confiança. Se você está em Cristo,
você recebe todo o bem que decorre dessa comunhão. Se você está em Cristo, Deus ouve as suas orações e sustenta você nas suas mãos para que você não caia e não tropece. Se você está em Cristo, você desfruta de verdadeira paz. Se você está em Cristo hoje, você estará com Cristo na eternidade. Você está em Cristo? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, se tivéssemos que considerar as nossas próprias forças ou as inconstâncias desse mundo, as reviravoltas que esse mundo dá, se fôssemos olhar para estas coisas, Senhor, nosso coração se atemorizaria. Porque nós somos tão frágeis. Nós somos os peregrinos que caminham no deserto e que diante dos problemas, por vezes tendem a se apequenar. Mas há um protagonista dessa história, o autor e consumador da nossa fé, para quem nós olhamos e em quem nós confiamos. E a tua palavra diz que nesta confiança e nesta fé, nós podemos descansar. Nós somos aliviados. Nós somos encorajados, consolados. Senhor, pedimos que o Senhor nos sustente. Que o Senhor ofereça ao teu povo, como sempre fez, a tua destra fiel. Que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos abrace. Que o Senhor nos erga quando estivermos no chão ou tropeçando, confiados em nossos próprios sentimentos e percepções. Que o Senhor nos ampare na nossa fraqueza. Que o Senhor nos mostre a tua luz quando estivermos em meio a trevas, com a nossa visão turva, falha, com as nossas percepções bagunçadas e corrompidas pelo pecado que tenazmente nos assedia. Pela maneira, ó Deus, e pelo estado do nosso próprio coração, que se deixa levar pelos enganos, pelas mentiras. Nos ajude a nos lembrar quem nós somos, Senhor. A identidade que temos em Cristo. Que tenhamos alegria e paz nessa estabilidade que o Senhor oferece. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E essa é a realidade do salmista, é a realidade do teu povo de Israel, do peregrino de Israel. Essa é a realidade da tua igreja, do teu povo, que aqui se reúne também. Porque o Senhor tem falado conosco dessa forma. E o Senhor tem nos sustentado. Nos ajude a caminhar nesse mundo com a estabilidade e a segurança que só os crentes têm. Porque o Senhor nos concede pela graça. E por isso nós também te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.